Sérgio, existem esferas espirituais em torno do planeta para onde vão os espíritos quando desencarnam? Existem. Na verdade, nós normalmente trabalhamos com a ideia da vida física do encarnado. Mas nós nos lembramos que entre uma encarnação e outra, todos os espíritos, todas as almas humanas vivem numa outra realidade paralela, que é o mundo espiritual. E este mundo espiritual, ele não é um aglomerado de espíritos. Na crosta, o encarnado vive, vamos dizer assim, todos reunidos em torno desta crosta ou desta superfície. Mas quando desencarnados, nós nos separamos uns dos outros e nos localizamos de acordo com a nossa condição moral. De tal maneira que existem esferas que são de vida espiritual humana muito inferior, com grandes dificuldades, que são esferas subcrostais, onde a luz do sol não penetra, e nós chamaríamos de treva e abismo. Existe o umbral, que de certa maneira é nosso vizinho, logo aqui no mundo espiritual. E este umbral nós poderíamos dividir em umbral médio, mais próximo a nós, umbral inferior e superior. Mas acima do umbral superior nós temos, por exemplo, uma esfera de vida chamada de arte, cultura e ciência, onde os espíritos já se diferenciaram e têm afinidades com estes aspectos. Envolvendo todas as demais, nós temos a esfera do amor fraterno universal. São espíritos ainda mais elevados. E a esfera diretiva do planeta, que coordena todo o grande mundo que é este que nós vivemos, a vida espiritual em qualquer outra região, que é a do governo da vida. Onde, de certa maneira, com esta esfera, Jesus, que é o governo da vida, Senhor e Mestre Jesus, é aquele que estabelece vínculo direto com essa esfera mais alta, e os seus prepostos ali vivem, ali trabalham, migrando de uma esfera para outra, lembrando que os que vivem acima, pela condição moral que adquiriram, pode sempre descer para ajudar, mas aqueles que vivem mais abaixo, sem uma ajuda de cima, não podem galgar esferas maiores, a não ser que no futuro mereçam fazê-lo. Sérgio, então existe toda uma população de espíritos convivendo conosco? Segundo o livro Roteiro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nós temos aquela população de 22 bilhões de almas humanas. Atualmente somos em torno de 6,5 bilhões de encarnados, o que significa dizer que temos 15,5 bilhões de desencarnados nesta fase da nossa humanidade. De tal maneira que temos muitos espíritos vivendo a realidade principal, que é do outro lado da vida. Como nós estamos encarnados, acreditamos que a vida única é esta que temos aqui, mas na verdade vivemos sempre em dois planos distintos, trocando propriamente de oportunidades deste lado com outras do lado de lá. O que acontece é que o que temos em comum com todos os espíritos, porque somos espíritos também, é a capacidade de nos relacionarmos pelas nossas mentes espirituais, pelos nossos sentimentos. E o que acontece é que nós somos egressos do mundo espiritual, reencarnados agora. Quando voltarmos, estaremos de novo, vamos dizer, em casa, na realidade fora da matéria. Os desencarnados de hoje encarnarão no futuro, mais cedo ou mais tarde. E nós todos mantemos vínculos espirituais que são fenômenos propriamente magnéticos, físicos, de ressonância mental, de tal maneira que, dependendo da lei das afinidades, estaremos em contato com espíritos de naturezas muito diferentes. De tal forma que, como tínhamos comentado antes, temos regiões estratificadas no mundo espiritual, onde vivem espíritos de matizes morais diferentes, e aqueles que vivemos na crosta. Sofremos a influência positiva ou menos positiva de todos eles, de alguns em especial, dependendo das nossas condições, e nós também, de certa maneira, atuamos sobre eles, porque nós também pensamos o tempo todo. De tal maneira que eles interferem nas nossas vidas, eles fazem parte das nossas existências, tanto quanto nós
fazemos parte da vida deles também. Muitas vezes sem termos consciência de que isto está se passando. Mas a ideia qual é? Toda vez que nós nos elevamos pela oração, pelo bem fazer, pelo bem querer, pelos bons sentimentos, nós nos ligamos aos espíritos de esferas mais altas. E todas as vezes que agimos de uma maneira equivocada, muitas vezes até contrariando as leis de Deus, vamos nos afinizar com aqueles que fazem ou fizeram as mesmas coisas no passado ou fazem atualmente, vivendo agora no mundo espiritual. Fala um pouquinho das atividades dos espíritos no mundo espiritual e nas esferas em torno da Terra. Muito bem. Cada esfera tem suas peculiaridades. Cada esfera é uma esfera de vida abundante, que depende exatamente das condições médias morais de cada uma delas e daqueles que ali vivem. De tal maneira que existem esferas inferiores, onde existe muito sofrimento, onde existem espíritos com grandes imperfeições e que muitas vezes estão agindo, arquitetando dificuldades para aqueles que vivem na superfície ou na crosta. E vivem numa verdadeira estagnação espiritual, acreditando que estão fazendo aquilo que devam fazer, mas fruto de toda uma ignorância, todo um desconhecimento daquilo que é a essência da vida espiritual. E os espíritos luminosos, eles atuam nos auxiliando? Sempre. A ideia de que os espíritos só são superiores porque ao longo das eras, ao longo dos séculos e dos milênios, aprenderam a amar e a servir. E a amar e a servir aos outros, de tal maneira que eles são partícipes fundamentais da vida universal. E existem aqueles que vivem há muito tempo na própria Terra, do ponto de vista do seu cenário espiritual, e envolvem a todos que vivem em condições mais precárias, procurando inspirar a todos para uma vida melhor. E é a vida exatamente baseada nos preceitos do Evangelho de Jesus, de tal maneira que nós podemos associar o progresso e a felicidade espiritual do indivíduo, do Espírito Eterno Filho de Deus, ao quanto ele se esforça para fazer o bem e a aprender, como os superiores já fazem, a amar e a servir a todos os demais. Em todas as esferas que existem no universo, há também, em torno dela, processos evolutivos? Sempre. Lembrando que progresso é algo que falta a todas as criaturas, filhos e filhas de Deus. Mesmo que nós estejamos imaginando ou pensando um mundo superior, ainda assim, mesmo para aqueles espíritos que alcançaram a condição de amor fraterno universal, de espíritos que sejam puros propriamente em bondade e em amor, ainda eles têm progresso a fazer em ciência universal. Porque a ciência universal é aquilo que vai faltando a todos até chegarem a Deus. De tal maneira que o progresso sempre existe à frente de todos aqueles que vivem espalhados pelos confins do universo.